Jornal da Vida. Agora são 12:10. Você confere a reprise do Jornal da Vida às 23 horas, também aqui pela Vida FM. Hoje vamos tratar em nosso editorial da linha tênue que separa o cômico do trágico, o engraçado da afronta, a brincadeira da ofensa. Temos visto uma crescente enorme dos tais memes de internet, aquelas figurinhas de personagens fictícios ou até mesmo fotos reais com frases para tratar de algum assunto que geralmente está em evidência. Quem nunca se pegou vendo as fotos do Chaves reclamando da vida? O Seu Madruga falando das contas atrasadas? Quem nunca se divertiu com fotos de super-herói envelhecido, de marcas famosas em tom de deboche e etc. Tem ainda os GIFs, aquelas animaçõezinhas curtas que divertem a grande maioria que as vê. Enfim, é uma imensidão de coisas divertidas para entreter as pessoas. E nas rodas de conversas? As piadas sobre o cotidiano, sobre alguma frase dita por alguma personalidade, uma roupa que vestiram, um novo corte de cabelo, uma nova silhueta no corpo. São gargalhadas e mais gargalhadas. As pessoas se divertem, mas tem um porém. Alguns tripudiam e se divertem com a desgraça alheia. Basta puxar na memória e começarão a ver que às vezes até já se divertiram, ou ao menos conhecem alguém que já caiu na risada com piadas, por exemplo, sobre a doença do Fábio Assunção, a dependência, tratada aqui ontem com o psiquiatra Dr. Jorge Luiz de Mello. Ou ainda, divertiram-se com a morte trágica da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, brutalmente assassinada, com a facada sofrida pelo então candidato e hoje presidente Jair Bolsonaro, com situações constrangedoras de algum conhecido. Para se ter uma ideia, tiveram ainda piadas com o acidente do Ayrton Senna, que era o herói nacional. Enfim, tragédias que são pegas por alguns para virarem piadas e acabam virando o famoso humor negro. Fazem piadas sem graça com religiões, entrando numa seara deveras complicada. O sentimento mais puro das pessoas, as suas crenças. É claro que tudo pode ter consequências, e consequências graves, como processos, condenações, indenizações, dependendo do caso, prisões e etc. Quem aqui não tomou conhecimento, por exemplo, do caso do comediante Rafinha Bastos, que numa tentativa de fazer uma piada durante o programa CQC com a gravidez da cantora Vanessa Camargo, piada esta que soou de extremo mau gosto, que não cabe nem repetir aqui, sofreu um processo, perdeu, pagou indenização e ainda, embora a emissora não tenha admitido isso, foi afastado do programa. Outro comediante, eu não sei se todos conhecem, Fabiano Cambota. Ele é apresentador de um programa chamado A Culpa do Cabral, no canal Comedy Central. E num show de stand-up que ele fazia, no texto fez piadas com argentinos. Coisa que seria comum. Mas, no entanto, ultrapassou os limites e hoje se vê numa situação extremamente complicada, até mesmo para visitar aquele país. Tornou-se persona non grata. E não precisamos ir longe. Fatos de nossa cidade e região acabam por virar as famosas piadas sem graça, expondo pessoas e famílias ao ridículo sem que isso fosse necessário. Já pararam para pensar que por trás da pessoa, vamos dizer, atacada nas piadas sem graça, existem outras, seja esposa, marido, filhos, pais, sobrinhos, etc. Cito como exemplo,
E somente pelo fato de estar mais em evidência nos últimos dias, a prisão do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, Ademir Alves Ross, o tomateiro. O fato gerou tamanha indignação na sociedade que chocou todos. No entanto, não demorou poucos minutos e as piadas já estavam na internet. O seu apelido, tomateiro, por si só, já gerava alguns comentários maldosos durante sua vida pública. Mas após a prisão, tudo se intensificou. Memes de extremo mau gosto, textos travestidos de piadas recheadas de maldade e por aí vai. Mas e aí? Será que por trás deste fato repugnante, o crime de extorsão e a corrupção que seja, não existem pessoas que estão sendo atingidas sem que precisassem pagar o preço do ato de um outro? Sim, podem responder alguns. São atingidos, por exemplo, todos os cidadãos de São Sebastião do Paraíso que, pelo ato isolado de um agente político, veem a descrença aumentar na classe política como um todo de forma avassaladora. Começam a colocar em dúvida a atitude de alguns e o que andam fazendo com os impostos que pagamos para que a máquina pública ande, funcione. Mas há também a família. Aqueles que por vezes não sabem o que quem está ao seu lado faz de certo e também de errado. De certo até podem saber, porque quem o faz quer divulgar. Mas o errado, todos tentam esconder. Todos tentam omitir o que faz de errado. E geralmente quem está do lado, quem convive, não sabe o que aquela pessoa está fazendo de errado. Será então que os que convivem com esse vereador preso merecem ter que ver o que andam publicando por aí? Será que essas pessoas já não estão suficientemente abaladas com a situação? Não tiro aqui, de forma alguma, o direito das pessoas se manifestarem. Mas como sempre digo, manifestem-se de forma responsável. Pense primeiro em quem será atingido com esta sua manifestação. Exponham seus pontos de vista de forma coerente e sensata. Usem sim do humor, da comédia, para tentar ao menos deixar o problema mais fácil e leve de ser enfrentado. Mas não transformem o humor em algo salgado. Mantenha o doce. Façamos das piadas algo para rir e depois de um tempo rir de novo e não sentir vergonha do que fizemos. Façamos do humor algo saudável que não renda ações de responsabilização no futuro. E por fim, uma dica muito importante para quem quer utilizar do humor, seja no seu cotidiano ou para retratar fatos e opiniões. Coloquem-se no lugar da família e da pessoa que será retratada em suas piadas. Pense nisso. Jornal da Vida.